Olá, eu sou o Bruno Palvarini, especialista em gestão de processos. Sou criador do blog BPM Super, tenho uma ampla experiência na coordenação de equipes e unidades voltadas para a gestão de processos e também recentemente participei da redação da versão 3.0 em português do Guia CBOC de Gerenciamento de Processos de Negócio. Se você perdeu algum dos vídeos que eu compartilhei recentemente, em que eu falo da minha experiência em gestão de processos e que eu falo também de alguns pontos centrais dessa abordagem, eu sugiro que você dê uma olhada naqueles vídeos e depois retorne para cá. O que eu acabei não revelando no último vídeo, quando eu falei da atualização conceitual e metodológica que fazíamos no nosso escritório de processos, é que eu já havia intuído tal necessidade de mudança. Nossos consultores trabalhavam ainda de uma forma muito operacional, modelando processos, mas parecia que não havia uma outra alternativa. Então, por uma dessas coincidências da vida, eu fiquei retido dentro de um restaurante por conta de uma tempestade com alguns consultores que estavam fazendo esse trabalho de atualização metodológica conosco. E aí eu fiquei entendendo que havia uma alternativa sim, que a gente poderia sair daquele papel mais operacional e ficar mais estratégicos se ao invés de modelarmos processos, nós nos concentrássemos em ser educadores, nós tivéssemos sempre o estado da arte, da tecnologia de processos sob nosso domínio e ensinássemos as pessoas e as unidades a modelarem e a gerirem seus processos quando elas quisessem. Isso tiraria um gargalo enorme da nossa forma de atuação e nos faria ser reconhecidos como um escritório muito mais importante para a nossa empresa do que nós éramos vistos. Desde então, eu tenho procurado aplicar essa lição em todos os projetos e iniciativas em que eu participo. É o que eu estou fazendo aqui, compartilhando a minha experiência para que você tenha resultados e impactos positivos nos seus projetos. Tenho trabalhado incessantemente para concluir o treinamento online de gestão de processos BPM de valor. E vou mostrar aqui o mapa mental do que considero uma gestão de processos voltada para resultados. Trata-se de uma visão geral e que, com certeza, contém vários aspectos complementares, mas você não precisa se preocupar com a extensão ou com a complexidade dos assuntos. Os diversos elementos que compõem a abordagem BPM de valor podem e devem ser usados de acordo com a sua situação atual e com a maturidade do tema gestão de processos existente na sua organização. Daí, à medida que os resultados forem surgindo, você pode incorporar novas características presentes. Vamos dar uma olhada no diagrama geral da abordagem BPM de valor. Tudo começa com a identificação dos resultados que devem ser gerados pelo processo em estudo. Para tanto, é importantíssimo conhecermos quais os agentes que fazem parte do processo, como, por exemplo, o público-alvo dos produtos ou serviços que serão entregues, os gestores do processo, os fornecedores e os parceiros. Cada uma dessas partes interessadas possui interesses específicos, mas minimamente há objetivos comuns que devem ser alcançados, e por isso necessitamos ouvir o que se espera do desempenho de nosso processo e como gerenciar possíveis diferenças de pontos de vista. Uma outra fonte vital de identificação dos resultados a serem alcançados provém das normas, planos e dos fatores externos, ameaças e oportunidades que, mesmo que não possamos alterar, devemos seguir na execução do trabalho. Ao promovermos o alinhamento das expectativas, temos condições de saber, logo no início do projeto, o norte que deveremos perseguir durante a iniciativa. Depois que sabemos os resultados a serem gerados, devemos atribuir-lhes características que nos permitam saber os níveis de qualidade da prestação de serviços pela execução do processo. Dimensões típicas como tempo, custo e qualidade dos resultados deverão ser debatidas e os respectivos indicadores de desempenho atribuídos a cada característica, permitindo que possamos gerenciar o alcance ou não das metas estabelecidas. É importante ressaltarmos que os indicadores poderão pertencer à categoria dos impactos gerados ou dos esforços necessários. Em minha avaliação, os impactos nos resultados devem ter precedência em relação aos meios para atingi-los. De posse da descrição dos resultados pretendidos, devemos compartilhar tais descrições com agentes do processo, que tanto validarão o que produzimos até então, quanto poderão solicitar alterações ou ainda ajudar-nos a achar as soluções necessárias para alcançarmos o que pretendemos.
Em vez de ficarmos restritos ao conhecimento e à inteligência disponível em nossas equipes, ao fazermos isso, estaremos ampliando nossa base de criação, tornando o processo mais confiável, inovador e robusto. Uma forma de aprimorarmos tal procedimento se dá pelo uso de técnicas de minimização dos riscos de não conformidade, simulando o comportamento dos resultados pretendidos, emulando os mesmos e, finalmente, promovendo a sua encenação, ou seja, tornando-os reais. O próximo passo para a modelagem dos processos é a identificação das transformações que geram os resultados no processo, feita pelos seus responsáveis e que irão atribuir os critérios necessários para aceitar as diversas entradas necessárias à execução do trabalho. Também serão descritos os planos de ação que deverão ser realizados quando determinadas condições forem atendidas, bem como serão listadas as atividades a serem executadas. Os diversos tipos de entrada deverão ser classificados conforme o papel que desempenham no processo: insumos, referências ou infraestruturas. Um modelo de processo torna-se bem representado quando alinhamos as expectativas dos diversos agentes presentes e estabelecemos as condições de suas contribuições. Quando queremos expandir nossa representação das cadeias de valor, podemos fazer dois movimentos distintos e complementares. Ou desagregamos informações que estavam inicialmente concentradas em pontos do nosso processo, ou estendemos o conhecimento dos seus limites a ambos os procedimentos buscando uma descrição mais próxima da realidade que queremos ver ocorrer. O segredo é que não há uma regra específica para quando devemos parar tais movimentos, verticais e horizontais, de expansão dos processos. O que conta de fato é a necessidade momentânea que tivermos de gerir uma determinada situação. Um dos pontos mais interessantes que considero em um projeto de melhoria ou gestão de processos é a geração dos diversos subprocessos que compõem uma cadeia de valor complexa. Nos primeiros projetos de que participei, tal geração deveria ser feita manualmente, de acordo com uma lógica de modelagem escolhida, mas desde 2002 utilizo um algoritmo de fatiamento de processos que simplifica absurdamente o nosso esforço e permite visualizações simultâneas de partes de nosso macroprocesso. Nunca é demais relembrar que, exemplo do que fizemos quando tivemos os resultados do nosso processo bem descritos, as técnicas de minimização de riscos, simulação, emulação e encenação se aplicam a todas as fases do projeto de melhoria e gestão de processos. Diversas inconsistências que existiam nos modelos são resolvidas pela simples adoção de tais técnicas, sem riscos reais decorrentes da implantação direta dos modelos. Um último item relevante da abordagem BPM de valor é a busca pela integração de linguagens, com o tema processos fazendo tal papel em vez de buscar ser mais um dialeto no contexto da gestão. Planos estratégicos, atividades, projetos, tecnologia da informação, design thinking, jornada do usuário, teoria de redes e economia do comportamento são algumas das linguagens que podem ser integradas via uma ótica de processos orientada a resultados, economizando recursos valiosos dos gestores e facilitando a conversação entre os participantes dos arranjos organizacionais. Essa é a visão geral de abordagem BPM de valor, uma consolidação de mais de 15 anos de experiência que tenho no campo da gestão de processos. Lembro novamente que repassamos rapidamente aqui os seus aspectos principais e que, apesar da sua extensão, não é necessário você saber tudo de uma vez ou mesmo aplicar todas as ideias aqui contidas. Pense em usar as ideias mencionadas como algo evolutivo e ir se acostumando com algumas delas e, após verificar os resultados, incorporar outras inovações. Assim, a resistência será mínima. É uma fórmula que funciona ao ser seguida e eu fico muito entusiasmado em poder compartilhar o que aprendi nesta década e meia com você. Tenho certeza que seus resultados serão relevantes, como tenho observado em todos os lugares em que tenho a oportunidade de comentar o que tenho feito.
Em breve eu vou abrir as inscrições para o curso à distância em Gestão de Processos BPM de Valor. O próximo vídeo vai trazer as condições gerais de como você faz essa aquisição e os descontos especiais que você terá direito nessa época de pré-lançamento. Até lá e um grande abraço!